Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo. Semana passada eu fiz a correção da atividade por vídeo, espero que todos tenham visto, ok? É importante, porque caso vocês tivessem dúvidas já naquela parte, se vocês forem assistir essa aula sem ver o vídeo, vai ficar cada vez mais difícil de entender. Antes de começar a aula, primeiro vocês acompanham esse vídeo, a aula, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês copiarem no caderno de vocês, mas antes vocês vejam por aqui, depois vocês copiem, certo? Para prestar atenção direitinho. Agora, nós vamos ver então a estrutura do verbo. Nela, há 3 elementos fundamentais, sendo radical o primeiro. Mas o que seria um radical? Só para vocês entenderem. Por exemplo, ó, o radical, ele é o elemento mais importante de um verbo, tá? Sendo o portador do sentido. Como assim? Que sentido? Observem aqui então, ó. Reagir, entender, participar. Perceba que todos eles têm algo em comum. Reagir, tem ali a vogal I. Entender, E. Participar, A. Todos eles terminam com ou, ar, ir. Coloquem isso em mente. Você ainda consegue identificar quais são as palavras mesmo sem as vogais finais, certo? Ó, se eu tirar as vogais finais, ali, reage, entende, participe. Vocês ainda conseguem identificar quais são as palavras apesar de eu ter tirado as vogais finais, né? Isso porque, ao tirá-las, encontramos o radical. Radical nada mais é do que a palavra, ali eu coloquei ali, radical igual sentido. É o sentido da palavra, certo? Conjugamos o verbo e apenas as vogais mudam. O radical permanece intacto. Como assim? Exemplo ali embaixo. Entende, eu tirei as vogais. Mas ali, ó, quando a gente conjuga, entendi, entendemos, entendeu. Ou seja, o tem ali até o D é o radical da palavra, porque ela não muda, apesar de nós conseguirmos conjugarmos, certo? Então ali, ó, o radical, ele é imutável, ele não vai mudar, ok? Passando para a próxima, então. Segundo elemento. Além desse radical, nós temos a vogal temática, que também compõe a estrutura do verbo. Nada mais é do que as vogais das quais vimos anteriormente, tá? Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. I, E, A. Primeira conjugação, qual que é? É a A. Então, nós temos verbos como amar, brigar, ligar. Tá vendo que todos eles têm o A como vogal temática. É o tema dela. Segunda conjugação, E. Ler, comer, sofrer. Todas têm como o quê? O E, certo? Terceira conjugação, reagir, partir, sorrir. Fácil até aí, tá? Vogal temática, então, é a vogal que fica sempre no final da palavrinha, certo? Ó. Radical, vogal temática. E a terceira seria quem? Desinência verbal. Prestem bem atenção. Nós podemos chamar de desinência, que eu acho um pouquinho mais complicado de vocês entenderem, ou terminação. A terminação é um pouquinho mais fácil, que ela se junta ao tema, que é a vogal temática, e ela indica o quê? As flexões. Vocês lembram de quando a gente estudava os pronomes, certo? Tinha alguns pronomes que se flexionavam e outros não. A terminação, a desinência, nada mais é do que isso. Ela só vai indicar as flexões do verbo, que pode se flexionar para número, pessoa, assim como o pronome. Agora, o que tem de diferente? Modo e tempo. Exemplo. Tá? Pegamos essas duas palavras aqui, ó, amaremos e amávamos. As duas vêm do verbo amar, certo? Então ali, ó, qual que é o radical das duas, tá? Vogal temática, A. Por que a vogal temática é A? Porque vem do verbo amar. A terminação dela, que vogal que é? A. Se fosse correr, qual seria a vogal temática? Não é o A, certo? É quem? O E. O elemento mos, os dois têm mos, mas por que? Amaremos, amávamos. Porque ele vem do pronome nós.
da terceira pessoa. Então, ó, nós amaremos, nós amávamos. Agora a desinência, que prestem bastante atenção. Primeiro no amaremos ele tem o re, que é variante de ra também, aparecendo em amaremos, amarei, certo? Os dois têm re. No amarás ele já muda pro ra. Desinência em modo indicativo e tempo futuro do presente. Esse indicativo e futuro do presente a gente ainda vai ver também, então eu quero que vocês entendam só isso. Ali no amávamos, ele já é diferente, não é o re, é o vá. Amava, amavam. Desinência também de modo indicativo e de tempo pretérito imperfeito. O tempo a gente sabe que é o quê? Futuro, presente, passado. Esse modo indicativo a gente vai ver depois, certo? Então, o que acontece? Eu não vou focar muito nessa parte da estrutura, porque vocês já sabem utilizar, ok? Eu só estou fazendo uma revisão, isso daqui vocês provavelmente já viram. Na próxima aula, nós vamos ver verbos regulares e irregulares, aí sim a gente vai dar uma atenção maior. Qualquer dúvida, vocês venham me procurar, não esquecendo de acessar esse arquivo para copiar no caderno, porque se a gente for fazer alguma avaliação, se eu for fazer alguma avaliação para vocês, é necessário que vocês tenham conteúdo para poder estudar antes, ok? Então é isso, pessoal.